trouxe um convidado muito especial, que é o Daniel Azevedo. Ele é físico médico e trabalha num hospital aqui em Bruxelas muito bem conceituado. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Vanessa. Temos a Cleide também, que também é uma das entrevistadoras. Obrigada, Vanessa. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Então, Daniel, sabendo que você é um português nato e veio para cá, para a Bélgica, a gente quer saber um pouquinho da sua história. Conta pra gente a sua trajetória e história de vida. Então, eu nasci em Lisboa, sou lisboeta mesmo. Estudei, fiz o percurso normal dos portugueses da primária. Depois quando cheguei à adolescência, tive a ilusão que queria ser o próximo Einstein e decidi estudar física. E então pronto, insisti nessa vocação e estudei física. Até ao fim da universidade. E depois, mas não fiz estágio no final do curso, não fiz na área de física médica, uma coisa completamente diferente. Mas depois, quando acabei os estudos, vim para a Bélgica porque a minha esposa era farmacêutica e trabalhava numa empresa belga, o CB em Lisboa, e ela candidatou-se a um posto na Bélgica. Você veio para a Bélgica por quantos anos? Nós viemos para a Bélgica 1º de janeiro de 2007, há 16 anos. Nossa. E você tinha quantos anos quando veio para cá? Menos de 16 anos. Menos de 16 anos. Temos 31. 31, dois jovens. O que faz, gente, uma pessoa se incentivar, assim, já com 30 anos em um país, mudar assim, totalmente de vida, mudar de país? O que te levou a fazer isso, essa mudança? Nós os dois sempre tivemos vontade de conhecer outros países e sempre viajámos e sempre tivemos a ambição de internacionalizar a carreira. E então, foi antes da crise que levou 2008, que levou muitos portugueses a emigrar, altamente qualificados, não? Mas nós viemos em 2007 e foi por isso que sempre tivemos esse desejo de internacionalizar as nossas carreiras e assim. Que legal, muito bom. E assim, como que foi assim, a sua chegada? Foi fácil a convivência, o início de vida com a sua esposa em outro país? Vocês tiveram quais dificuldades, quais foram os problemas que vocês enfrentaram? Dificuldades, efetivamente, não tivemos dificuldades de uma extrema importância, porque, como disse, ela foi uma espécie de transferência, candidatou-se aqui, mas foi transferida e então a empresa até pagou a mudança. Nós podemos trazer tudo o que tínhamos em Portugal. Então o grande choque aqui foi cultural. Estávamos num país diferente, apesar de ser europeu, era completamente diferente em termos de vida, não é? Porque, só um exemplo, nós chegámos num domingo e, como sabem, as lojas estão todas fechadas em Bruxelas. Em Portugal, não. Em Portugal temos os mercados abertos ao domingo, não os mais pequeninos, mas os grandes. E chegámos cá, está tudo fechado. Não podíamos jantar, não havia restaurantes, já eram 9 horas. Daniel, desculpa te cortar, gente, vocês precisam entender que aqui na Bélgica não funciona quase nada no domingo. Então, se vocês acham ruim no Brasil, que funciona, fica aberto até 11 horas da noite, até meia-noite, aqui não funciona nada. Você quer ir no shopping e o shopping está fechado. Então, assim, é muito complicado. A gente tem porque às vezes a gente trabalha a semana toda, domingo você quer relaxar e você mal acha algum outro restaurante aberto. Então, assim, é muito complicado. Né, Daniel? Isso é um choque realmente que a gente leva e a gente não pode viver. É complicado demais. Depois descobrem essas lojas dos indianos, dos árabes. As lojas dos árabes. Normalmente para vender bebida. Verdade. Assim como uma população um bocado estranha à porta. Isso acha. Mas isso está aberto, realmente. E depois em Waterloo, onde nós
vivemos, havia uma loja que estava aberta até às 10. Até às 10 da noite. Mas às 10 fecha. Não há mais nada. Mas foi esse um dos choques cultural, não é? O atendimento nas lojas. E tivemos que nos adaptar, tínhamos o inglês e começámos. Outro choque mais anedótico foi da recolha do lixo. Temos que separar, temos que fazer triagem do lixo e cada região tem o seu saco. E nós ficámos em Bruxelas uma semana e tivemos que comprar sacos de lixo. E fomos para o Waterloo, não podíamos usar os sacos do Waterloo. E foi na rua inteira, como bom português, eu usava sacos de lixo. E depois dissemos que eles não vão olhar. É claro que vão olhar, deixaram o autocolante e foi a única vaca que não levaram no meio da rua. Foi complicado. Bom, mas você está falando do choque cultural e também dessas experiências relacionadas à colheita de lixo, mas e a língua? Você já tinha estudado francês quando estava em Portugal ou deixou como nós brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, deixou para ver isso depois que já estava aqui? Exatamente. Você já tinha uma certa intimidade com a língua francesa? Oficialmente, nós tínhamos. O francês faz parte do currículo do ensino médio em Portugal. Outro nível, né? Podemos optar. Outro nível. Podemos optar. Teoricamente há 3. Podemos escolher entre o inglês, o francês e o alemão. O alemão ninguém escolhe. É muito difícil. Só filhos de imigrantes, curiosamente, que voltaram e então para. É menos um curso que se faz assim bem e não tem problemas. Ninguém sabe falar verdadeiramente daquilo. Mas acho que é no equivalente ao 5º ano do ensino básico no Brasil, começamos a estudar uma língua estrangeira. E então temos que optar inglês, francês ou alemão. O alemão nem sequer professores havia. E eu, no meu caso, queria o francês porque eu gostava do francês, ainda hoje gosto, mas não havia professor. Então a minha escolha foi entre inglês e inglês. E então, ao longo do ensino secundário em Portugal e ensino médio no Brasil, fiz 7 anos de inglês. A minha esposa pôde fazer os 7 anos de francês. Ela pôde, porque na escola ela tinha professor. Tinha professor de francês e ela tinha escolhido. Interessante. E então? E quando vocês falam isso é gratuito? Sim, eu ensino. É mesmo? Eu ensino. Gente, é outro nível, né? Também tínhamos brasileiros. Interessante. Legal. Então, e aí você chegou aqui, você foi então a emergir na língua francesa. Você estudou quanto tempo francês para você realmente falar fluentemente? Porque hoje você trabalha em empresas delas. Sim, é um ambiente francófono. Quando eu cheguei aqui, sabia falar o francês para não morrer de fome. Ia ir a uma loja e tal. Claro que havia coisas que eu não percebia, não é? Mas fui-me adaptando e comecei logo a ver a televisão. A televisão francófona, e só ouvir falar francês para começar a familiarizar-me com a língua. Mas, no meu caso, a busca de emprego, como eu sou engenheiro físico de formação, aqui na Bélgica há 3 línguas oficiais, não é? O francês, o neerlandês e o alemão. Sim. Mas a grande parte das empresas de engenharia estão na Flandres. Então era preciso, eles falam inglês todos, mas eles pediam muito neerlandês. Então eu comecei a estudar neerlandês logo no primeiro ano. Você aprendeu então neerlandês primeiro e depois aprendeu o francês? Não, o francês eu já tinha a base. Eu percebia na televisão o que é que acontecia, o que é que se estava a dar, comecei logo a ver desenhos animados para o francês simples. Mas foi muito. É logo a começar a estudar a língua. Porque, quer dizer, quando se chega aqui, tem que saber. Sim. Ao menos o inglês, mas para trabalhar tem que ser. Eles são muito simpáticos em certas coisas, mas em muitas coisas, aliás, mas se nós não sabemos falar uma das línguas oficiais, e mesmo o alemão é só numa zona da Bélgica, muito pequenina, do sul. Ou sabemos o neerlandês ou sabemos o francês para entrar mesmo nas empresas. Isso é essencial. Porque para falar inglês é bom, mas se nós formos no Parlamento Europeu,
Sim. Daniel, você tinha me falado nos bastidores de uma experiência que você teve. Você não precisa, lógico, falar o nome da empresa. Quando você chegou aqui, que você foi, se inscreveu para... enviou o seu currículo em inúmeras empresas, né? E tá, não obteve resposta. Quero que você conte também, novamente, essa história para todos aqui. Como que aconteceu? Da vez que você mandou o currículo, ninguém te chamou e aí você bateu lá na porta da empresa. Sim. Eu não estava lembrando. Como assim? Eu queria contar a história das 16 anos. Não, foi ao fim de um determinado tempo de aprender, de ter formação em neerlandês, porque depois isto é tudo muito bonito, mas é físico. O que é que serve um físico? É para dar aulas de física ou, pronto, para ganhar o prémio Nobel, para falar de física. Não, isso foi um episódio que foi agora, posso-me rir, mas naquele dia não achei graça nenhuma. Não achei graça nenhuma. Era o dia 13 de outubro, foi no dia do meu aniversário. Que já passava assim uns tempos que recebi, que tinha enviado currículos, porque me tinha inscrito naqueles sites de emprego e ficou. Mas não obtinha resposta. Não obtinha resposta. E então houve um dia, assim meio. Já bastante chateado, fui a uma Randstad, que é uma empresa de recrutamento, e cheguei lá e na porta de entrada disse: quer falar com alguém? Eu vou olhar para mim, quer falar com alguém, mas isto não é a casa da Major. Eu quero falar com alguém, mas porquê? Eu tenho o meu currículo aí há meses e ninguém me chama. Quero saber se ele está mal escrito, não perceberam para que é que serve, ou se não serve para nada. Pronto, digam, sinceramente. Então, a situação aqueceu um bocadinho. A senhora até começou a falar inglês e eu aí olhei para ela de uma maneira nada amigável e disse que falava muito bem francês. Falava muito bem em francês, mas com cara de poucos amigos e em bom francês disse que falava muito bem francês. E ela olhou assim para mim, era uma família. E foi chamar alguém e chamou. E 2 dias depois estava tinha. Ah, Deus sei. Mandei currículo, não fui contratado, vamos bater na porta do meu, por que não me contrataram? Vocês aprenderam, né? Como é que faz para conseguir um às vezes não é bem um emprego, mas é preciso não ser muito simpático. Sim. Quando a pessoa, pronto, é-se correto, é-se educado, mas quando chega a uma determinada altura que se vê que eles estão a pôr-nos cordialmente na porta, fica ligado burro na mesa e dizer: pá, escolha. Vocês viram, né, gente? Ele quis o feedback do currículo. Você tem um currículo há 6 meses num sítio, não tem uma única proposta. Quer saber? É complicado, né? Quer dizer, sabe falar a língua. Sabe falar a língua, qual é o problema? O que está acontecendo? Né? Um país grande desse jeito, lotado de trabalho para o pessoal, de oportunidade, não chamou por quê? Certíssimo. Mas é referente à sua profissão hoje, que é o que você trabalha, que é como um físico médico. Conta pra gente um pouquinho, porque eu acho que os nossos internautas e tanto nós duas, a gente não tem muita noção do que seria. Eu tenho hoje já uma certa idade, não precisa de comentar, mas eu nunca tinha ouvido falar. 17 anos, né? Eu nunca tinha ouvido falar, então conta pra gente o que seria um físico médico. Então, às vezes nós sabemos. É a pergunta que nos fazem sempre. No físico, no hospital. Mas isso também é um pouco, não é de ignorância, mas são as pessoas que também acham que trabalham no hospital, ou é médico ou é enfermeiro. Sim. Como se. Sim, é o que eles falam com a gente, né? Tem que haver empregado da limpeza, tem que haver um sistema de informática, tem que haver tudo. E o que um físico faz? Eu digo que somos um pouco um IT, uma pessoa do IT mais sofisticada, porque lidamos eu pessoalmente, no meu ramo, nós lidamos com as máquinas que fazem diagnóstico e que usam radiação. E eu, no meu caso, tenho que fazer controle de qualidade e a optimização das doses, que é o volume de energia que nós damos às pessoas. Aos doentes, nós damos quando se fazem analisar. E pela lei não pode ultrapassar uma determinada energia.
Corremos o risco, quanto mais energia nós depositamos, quanto mais dose nós damos a um doente, aumenta a probabilidade que essa radiação nos provoque câncer. Nós em Portugal dizemos cancro, no Brasil diz câncer, então e então é isso que eu faço lá no Instituto Borba. Gente, que legal, olha só, galera, ele controla a radiação, né? Quando a gente vai fazer radiologia ou pessoas com tratamento com câncer que precisa de ter, fazer aqueles tratamentos químicos, ele controla isso. Quando o médico, a gente só vê o quê? A gente só vê o médico ali fazendo na gente, a gente não tem nem noção, né, que tem por trás um físico médico que fica controlando. Olha que legal, que bacana. Mas me conta aí, o que seria, no caso, uma boa radiação? Existe isso? Um bom tanto que o corpo aguenta, um nível seria de 6 reais, isso daqui é bom, ou radiação é tudo ruim? Há um nível bom, que é o nível 0. Resumindo a radiação, gente, não é bom. Não é bom, mas depende da quantidade de tempo que a pessoa está submetida, do valor da radiação. Nós estamos constantemente a ser bombardeados por radiação que vem de fora da atmosfera, chama-se a radiação de fundo. E quando andamos de avião, estamos acima da camada do ozono e, portanto, fazer uma viagem de 12 horas para o Brasil é o equivalente a fazer um TAC, uma tomografia axial computadorizada, em termos de radiação. Para quem não sabe. Exatamente. Aquilo que nós fazemos, que entramos no buraco e fazemos. É o equivalente a fazer um TAC. Eu não tinha noção disso. Estamos para lá da... Isso fica cansado, pesado, né? A gente chega muito... Gente, eu sabia, não tinha noção, que legal. E então é uma das coisas. A radiação que nós damos, pelo menos na minha área, que é a radiologia, que é fraquinha, a radiação é para fazer diagnóstico. Então, como numa câmara fotográfica, podemos aumentar o volume de luz que entra, que queremos dar, para fazer a fotografia. Então, aliás, há muitos colegas que dizem, vamos fazer uma fotografia. Em vez de ser uma radiografia, vamos fazer uma radiografia. Eu não gosto muito dessa expressão, porque nós estamos a dar a dose a doentes, não é? Sim. E podemos estar já, principalmente quando são crianças. Porque agora o número de exames que se fazem são cada vez maiores. Antigamente fazia-se a chapa. Fazia-se uma chapa, agora não, agora isso já passou, agora já se fazem as tomografias computarizadas, já é corriqueiro. Daniel, mas a chapa, então, de antigamente era mais saudável, vamos dizer, ou não? Podia até ser pior, porque as coisas não eram, os detectores não eram tão sensíveis, tínhamos que dar mais energia para obter a sombra, que era a radiografia. Depende, agora as máquinas são muito mais sofisticadas, os detectores são muito mais sensíveis e, portanto, podemos ter uma boa imagem com menos energia. E a tecnologia também entrou aí. Aliás, a tecnologia de há 10 anos atrás não tem nada a ver com a tecnologia de hoje. É um campo que está em constante evolução e agora com a inteligência artificial, então nem se fala. Entendi. Bom, essa é a sua profissão, você tem formação acadêmica para atuar nessa profissão e você faz pós para poder estar subindo de categoria. Como que funciona essa sua área? Porque acredito que pode ser a dúvida de muita gente também, que queira migrar para essa profissão, físico médico. O que a pessoa tem que estudar? Pode fazer graduação? Tem que fazer alguma especialização? O que ele pode ser realmente? Aqui na Bélgica depende das leis. Mesmo dentro da União Europeia há uma regra que é europeia, mas depende do país. Em Portugal, eu sei que em Portugal eu não sabia, ia saber depois, dizer aqui o físico médico é regido pelo Ministério da Saúde. Quem confere a autorização para poder fazer os controles
controles, em que esta pessoa está qualificada, está habilitada a fazer este controle, é o Ministério da Saúde. Aqui na Bélgica há a Agência de Controle Nuclear, e então, que é uma agência pública que faz inspeções nas centrais nucleares, porque na Bélgica há centrais nucleares, e controla isso, e nós temos que fazer todos os anos, depois de temos de ter uma formação básica, que tem anatomia, biologia, controle de segurança no trabalho, tem uma série de itens que estão escritos na lei. E depois, uma vez tendo essa autorização, essa acreditação, como eles chamam, temos que fazer formações, temos que ter não sei quantos pontos de formação por ano, para renovar, porque a cada 5 anos, se não tivermos, a autorização é-nos retirada. Temos que ter constantes formações e dar congressos, se publicarmos estudos ainda melhor, mas temos que ter pontos, ao fim desses 5 anos, temos que fazer uma lista que é enviada à agência. Eu desejo renovar a minha autorização, mas tenho que ter esses pontos, senão é-nos retirado. Que legal, muito bom. E uma pergunta assim que a maioria do pessoal deve ter também. O que acontece quando eu me submeto? Por que é tão forte, você que é dessa área do câncer, por que é tão forte a diferença tão grande? Se eu tirar uma radiografia normal que eu preciso para corriqueira, e uma pessoa que ela faz o tratamento, por que ela sofre tanto? A radiação é muito maior do que uma radiografia normal que eu preciso só para exames? Sim. A energia é bastante superior. Uma radiografia, estamos a falar de 100 PEVs, ou seja, 100 mil, estamos a falar de 100 mil unidades de energia, são 2 ordens de grandeza, é de 100 para quase para 100 mil. De 100 para 100 mil. E efetivamente, nós podemos fazer radiografias o dia todo, não é muito bom para o futuro, não é? Então, a pessoa que trabalha também se ela fica prejudicada com... Se estiver colocado ao pé das máquinas, sim, mas normalmente os operadores trabalham fora e têm vidros que são blindados para a radiação não passar. Mas, como eu estava a dizer, na radioterapia, se uma pessoa for mal irradiada, porque nós visamos o câncer para matar, as manchas do câncer, se levar com essa mesma radiação no sítio errado, no órgão sensível, pode morrer. Por que as pessoas limitam após fazer esses procedimentos? Não sei como muito normal. Depende do sítio, depende do local em que é aplicada a radiação. Se for aplicada perto do esófago, do estômago, naturalmente faz isso. Mas depende do sítio, depende da altura, mas efetivamente estamos a fazer uma operação, estamos a destruir qualquer coisa. Sim. Numa zona muito bem visada, acho que há sempre fugas, não é? 100%. Entendi. E alguma restrição para fazer a radiologia, a radiografia, não é? Há restrição, por exemplo, de nós tentamos fazer a triagem para as senhoras que estão grávidas ou não. Grávidas não podem ter acesso. Quer dizer, podem, não é aconselhável porque a radiação, como tem algo no corpo que está em rápida reprodução celular, podemos estar a estragar a cópia, não é? Das células. Então, causar uma mutação no feto e podemos estar Mas depende tudo do nível de energia. A radioterapia é claro que não. Sim. É claro que não, que é muito forte, não é? Mas normalmente só se faz radioterapia já num estádio avançado do câncer, onde a esperança já não é muito. Já é mais reduzida, vamos dizer. Sim, entendi. Vamos dizer. Nossa, que interessante, Daniel. E você passou já alguma situação assim de, por exemplo, uma grávida que foi lá fazer o exame e ela não sabia que estava grávida e vocês fizeram e aí teve algum problema, houve processo, alguma coisa assim? Não, já tive várias
grávidas que foram fazer um exame. Sim. Foram fazer um exame, por alguma razão não disseram que estavam grávidas. Houve uma, que até era brasileira, por acaso, que não sabia, mas aparecia no dossiê médico que estava grávida. Depois, como eu fui chamado para fazer a tradução, porque ela não sabia falar francês, eles tinham no dossiê que ela estava grávida. Mas ela não sabia. Então houve aquela questão, os enfermeiros não fizeram o exame, porque como estava a dizer que ela estava grávida, fazemos ou não fazemos? Não fazemos. E eu perguntei, você não que eu saiba não, mas diga-me uma coisa, é possível estar? E ela disse, é. E então não se fez, mas ela ali até era pior, porque ela depois ia fazer quimioterapia. Estar grávida, fazer quimioterapia, era já alguma coisa grave, mas ela não sabia. Mas, de outras vezes, tinham feito e efetivamente via-se que estavam grávidas, às vezes não dizem que não querem que vão com os pais, por exemplo, e os pais não sabem. Gente, que doideira. Moças novas e que não disseram e não querem dizer que estão grávidas e fazem o exame. E depois aparece-nos que é isto. É isto ali. E é complicado, porque depois depende não é? do que é que se fez, não é? Mas pode estar em causa, consoante um período, não é? De dizer, agora, se calhar não era abortar. A escolha é sua, evidentemente, ninguém faz nada sem o consentimento, não é? É o doente, a paciente que decide, mas nós fizemos estes cálculos, é uma forte probabilidade que tenha severas deficiências devido à radiação. Eu particularmente, sou contra o aborto, porém, nesse caso é complicado, né? Já que houve um procedimento feito e a mãe fica pela escolha dela, né? Se ela quer ter um filho, que pode nascer com problemas, ou eu tentaria. Você tem alguma dúvida? Mais uma é para fazer. Bom, Daniel, eu queria perguntar o que você diria para os nossos internautas, ouvintes, que a grande maioria que nos segue são imigrantes também. Ou seja, estão aqui na Bélgica também, ou são brasileiros, ou até portugueses, que também estão aqui na Bélgica. Mas, do seu ponto de vista, quais os prós e os contras de morar aqui na Bélgica, de um imigrante aqui na Bélgica? Os prós, acho que isso todos nós sabemos o que é que são os prós, não é? Senão não estávamos aqui. Normalmente as pessoas querem melhorar de vida, não é? E é natural que assim seja, quando se vive em países que infelizmente não conseguem prover um futuro para os cidadãos, como infelizmente há tantos, não é? É natural que a pessoa tente a sorte noutras paragens, sempre foi assim. E há de continuar a ser. O problema é partir iludido, porque nós olhamos e pensamos, o ordenado mínimo na Bélgica são 1.600 euros, acho que agora não é, mas são 1.600 euros. Isto, eu falo do meu exemplo. Comparado com Portugal, quando eu vim para cá, isto é muito dinheiro. É muito dinheiro se eu ganhasse em Portugal. Se eu ganhasse em Portugal, efetivamente era chefe de alguma empresa. Agora aqui, quando o apartamento custa 900, o abonnement do tram é mais não sei quantos. Energia. Tudo. E depois chegamos e ficamos com meia dúzia de euros. Isto para um homem com a esposa e filhos, se é ele o único a ganhar, vão estar, quer dizer, estão com mais qualidade de vida. Imagino. Mas, porque as escolas são gratuitas, têm acesso a ajudas disto, daquilo e daquilo outro, mas é complicado. Portanto, é bom fazer as contas e serem críticos, porque há muita gente que também fala, isto é uma maravilha e arranjas logo um emprego, e não é. Eu tinha formação académica e não andei a padecer. Imagina que se estão vindo sem formação nenhuma. Às vezes até têm mais pressa
têm mais depressa emprego, mas vão para a obra, não é? Vão para a obra e depois vocês sabem, isto obter documentos de legalização aqui na Bélgica, temos a impressão que eu posso dizer que é impossível. Sim. É impossível. A menos que eu conheça o presidente da prefeitura e eu tenho tudo, não é? Mas é bastante complicado, é uma realidade que eu me dei conta agora. Pronto, nós somos cidadãos, eu sou cidadão europeu de Portugal, temos mais facilidade. Temos mais facilidade, mas fora da Europa é praticamente impossível, não se consegue justificar isso aqui, mas está cheio de imigrantes e lugares, mas isso é outra coisa. Fazer bem as contas e aprender a língua, ao menos uma língua, porque depois, infelizmente, as necessidades não geram o melhor das pessoas e eu vejo muitos brasileiros que se fazem explorar por outros brasileiros. Sim. Por outros brasileiros porque não falam a língua. Infelizmente. Por isso, simplesmente não falam a língua. E não é só também brasileiros para outros brasileiros, não. Eu de experiência própria, eu tento o documento, eu sofri muito aqui logo no começo, os próprios, né, do próprio país, infelizmente, me abusavam, entendeu? Profissionalmente falando, né? E não é só, é complicado, é muito complicado. É uma realidade que a gente enfrenta aqui que tem que ter força. As pessoas acham que aqui as coisas é muito mais fácil de conseguir. Vou sair do Brasil porque aqui é muito vou para a Europa porque lá é muito fácil. Lá as coisas são mais baratas, as pessoas não têm nem noção do que a gente sofre, né? Para poder conseguir chegar. O que eu elogio muito aqui na Europa, e mesmo assim não é 100%, mas o que eu elogio muito é a segurança. É a segurança no país, comparado ao Brasil, por exemplo, que eu já fui assaltada na minha própria rua umas 2 vezes. Então você imagina você morar a vida toda num lugar, você ser assaltada no próprio lugar que você mora. Eu já moro aqui há 1 ano e meio e nunca fui assaltada. Ando com fone de ouvidos, mexendo no celular. Todo mundo mexe no celular, é muito natural todo mundo ter um celular aqui. Não tem essa complicação, mas ainda assim a gente ouve falar que tem um assalto, a gente ainda ouve, né, que tem problema. Mas então assim, não é fácil, as pessoas acham que vai vir para a Europa, vai mudar de vida e é tudo muito fácil. Não é, gente, não é. E quem consegue chegar assim, num patamar onde o Daniel chegou, a língua, enfrentou, por mais que ele já veio da... é fácil falar porque ele já veio da Europa, né? Então não é mais fácil. A cultura dele é totalmente diferente daqui desse país. Então, né, uma pessoa que ela luta para poder conseguir ficar no país e mudar tudo, se adaptar à cultura, se adaptar ao tempo, né? Igual o Brasil, a gente está acostumado a aquele sol maravilhoso, né? Então, assim, é complicado. Nós somos plantas, não é? Não somos, verdade. Daniel, para finalizar nossa entrevista, a gente tem uma última pergunta que foi de um de nossos seguidores do Mundo Brasil Cast, da Carla Luiza. Ela perguntou o seguinte: eu sou casado. Ela já sabemos que é casado. Não, ela fez a seguinte pergunta: Daniel, o físico médico, a profissão é só dentro do hospital ou é fora também? Eu achei muito interessante essa pergunta. O que é que ela entende por fora, mas... Essa profissão só trabalha dentro de um hospital? Não. Pode trabalhar num hospital, mas também pode fazer... No hospital estão as máquinas lá todas, não é? Mas também pode-se fazer serviço itinerante para controlar, também é obrigatório fazer isso pela lei belga e europeia, não é? Fazer controle de qualidade nas máquinas de raio-x de consultórios. Dos consultórios privados. Há muitos que têm mamografia e, sobretudo, dentistas, que usam para fazer as radiografias dentárias. Onde estão muitos colegas compatriotas nossos, dentistas brasileiros. Que legal, viu, gente? Respondi a pergunta.
Ó, Daniel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Nosso primeiro podcast, a gente está iniciando, tendo o prazer de saber um pouquinho mais da vida do Daniel, da profissão do Daniel. Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Daniel, por compartilhar conosco a sua história. Acredito que foi interessante para várias pessoas também. Tá? Espero que futuramente também volte novamente para contar um pouco mais, que eu tenho certeza que exatamente como ela contou tudo hoje. Nosso primeiro podcast, então a gente ainda está dosando mesmo. E obrigada pela presença. Eu é que agradeço o convite.